Karl Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão. Dentre diversos trabalhos teóricos publicados, ele acreditava que o capitalismo originava-se de um ideal, e a partir disso, esse sistema ia sendo construído. E na prática, com base nesse ideal, surgiu uma noção de administração como ciência, capaz de promover o crescimento do capital. Daí vem uma de suas frases mais célebres: o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Desde nossa tenra idade, aprendemos a enxergar o trabalho como uma forma de pagar as contas, de comprar bens, de sustentar família e de acumular renda. Mas dificilmente ele é visto como algo que nos dá prazer, como algo que realmente gera vontade de levantar da cama. Esse conceito vem mudando nas últimas gerações e vemos diversas pessoas abandonando carreiras para produzir algo que lhes traga mais prazer ou realização pessoal. O documentário Novo Olhar é a segunda parceria entre o canal Rodrigão, 1002, e a Toque Filme. E a nossa ideia em trazer essa nova concepção da sociedade, buscando novos motivos para continuar crescendo, novos motivos para continuar andando, é exatamente isso. É pegar 3 ideias diferentes, pegar 3 micropartículas de uma sociedade maior, que seria a sociedade da cidade onde a gente mora, e mostrar essas 3 histórias, essas 3 mulheres que estão fazendo a diferença na nossa sociedade com seus negócios que foram criados através dos valores, das concepções do que elas acreditam e das formas inusitadas que eles surgiram. Então, sejam muito bem-vindos a essa primeira peça documental do canal e a da parceria com a Toque Filme. O primeiro negócio escolhido pela gente para mostrar essa micropartícula da nossa sociedade é a concretude. Quando a gente começa a falar em concreto, cimento, tinta, dificilmente a gente lembra do toque feminino, dificilmente a gente consegue correlacionar com mulheres por trás desse negócio. Mas foi exatamente isso que chamou a nossa atenção, sabe? Conseguir descobrir como surgiu aquela ideia e como isso se correlaciona com a nossa sociedade. E foi por isso que a gente foi conversar com a Manuela, para que ela pudesse nos explicar como surgiu esse conceito, que foi de uma forma completamente inusitada, e como isso mudou a vida dela, mudou a vida da família dela, e como isso está crescendo dentro da nossa sociedade, fazendo um movimento completamente diferente. Então vamos conhecer um pouquinho da história da Manuela e da concretude. Bom, Manuela, como eu te falei no começo, depois a gente vai cortar e vai ajustar, praticamente, se tiver que parar, a gente para, começa, se tiver que refazer o raciocínio de alguma coisa, não tem problema, tá? A gente começa. O que tu quiser dizer, mete bala, não tem problema, né? De acordo com o que tu achar que vai embora, não tem problema. Tá? Como eu te falei quando eu te fiz a proposta do documentário, a ideia do documentário de um modo geral é tentar mostrar um pouco do que a gente tem de diferente aqui no município, né? As coisas que estão sendo feitas, e de uma forma geral mostrar as opções que tem para se fazer. Até porque é um negócio um pouco fora da caixa, né? Que tu está fazendo é fora da caixa. Porque tem uma pessoa que é daqui, mas que está fora, voltou, né? E tentar mostrar um pouco, vamos lá, as pessoas por trás dos negócios que são diferentes do que a gente costuma ver nos municípios pequenos, padaria, né? Essas coisas todas. Então, para a gente começar, eu quero que tu diga quem é a Manuela, o que a Manuela faz, o que ela se alimenta. Quem é tu na fila do pão, Manuela? Bom, eu sou Manuela, eu tenho 31 anos, fui criada aqui em Rosinho, sou filha da Nani e do Chico, criada pelo Rolante. Sou química de alimentos, Sim. Algo totalmente fora, né, do que eu estou fazendo hoje. Criei a Concretude com o objetivo de aumentar, me conhecer um pouco melhor e desenvolver habilidades que até então eu achei que eu não tinha, como criatividade e artes manuais. E sou uma pessoa super simples, que ama chocolate e que adora viajar e conhecer novas pessoas. Pois é, sabe que eu não sabia, né? Tu era química de alimentos e tu não tinha então as tuas habilidades, né? Porque assim, né? A ideia de fazer a concretude, quando eu vi a primeira vez, eu pensei, pessoa que manja do lance, né? Começa a elas fazendo, caramba, cara, a pessoa manja do negócio. E aí do nada surgiu, né? Que foi a pergunta que eu te fiz fora dos bastidores, né? Sim. Tu bateu a cabeça e aí teve a ideia do negócio. Como é que surgiu a ideia da concretude?
Bom, a Concretude surgiu a partir de um outro negócio de vendas que a gente possui, onde a gente queria ofertar para um comprador a produção de velas. Só que para te fazer vela é muito mais fácil fazer dentro de um recipiente, mas o custo do vidro hoje está muito caro. Então surgiu a ideia, por que não algum recipiente em cimento ou concreto? Então ela foi lá, comprou um pacote de cimento e fez o primeiro teste, utilizando potes plásticos e deu super certo. Daí, a partir daí, comecei a buscar matérias-primas adequadas, cursos na área e trabalhando desenvolvendo a criatividade, que até então eu achava que não tinha. Completamente aleatório. Né? Completamente aleatório. Sim. Daí pegou ali e fez o primeiro, então, porque assim, a ideia do... Quando eu vi a primeira vez, né, e aí foi uma das perguntas que surgiu, né? Quando você fez o primeiro, então, né, o primeiro desenvolvimento, né, que daí teve a ideia, caramba, isso aqui dá um vaso. Sim. Tem alguma coisa a ver com os moldes que tu tem hoje? O primeiro protótipo, então, né, de onde tu teve a ideia de desenvolver o vasinho, tem alguma coisa a ver com os protótipos que tu vende hoje, ou são completamente diferentes? Não, tem a ver sim. O primeiro protótipo que eu fiz, ele ainda continua na linha da Concretude, que são os vasos redondos, só que eles foram melhorando, porque a primeira matéria-prima que eu utilizei não era adequada, então eu tive que buscar aprender sobre resistência, lixamento, melhorar acabamento, enfim, trabalhar de novo com a criatividade de modificar cores, né? Pensar fora da casinha que tipo de outros moldes eu poderia utilizar, que eu encontrasse fácil aqui, porque os de silicone a gente tem como opção, dão um ótimo acabamento, mas são super caros. Então, trabalhando dessa forma. Então, tem o inicial hoje ainda, mas com vários outros modelinhos diferentes que a gente foi incluindo ao longo do caminho. Sim. Eu fico te imaginando, né? Porque quando eu vi a primeira vez, eu pensei, caramba, né? Eu fico imaginando a Manuela, então, né? Chegando numa loja de material de construção, me vê um saco de cimento, não sei o que e tal. Então, daí vê os caras carregando tijolo e a Manuela no meio, né? Um saco de areia, um saco de cimento para fazer meus vasos. Foi assim no começo? Foi. Uma pedreira, né? É a primeira coisa eu chegava, a pessoa perguntava, tá, mas pra que tu quer? Pô. Aí eu dizia, a pessoa, ela, né? Olha, acho melhor tu usar isso, não sei o que, tá, né? Comprei o saco que ele me disse que seria o melhor, um pouquinho mais de resistência e trouxe. Só que não era adequado, porque o vaso começou a esfarelar, tinha alguns defeitos de resistência. Então a gente partiu para a internet em busca de um curso em que explicava tudo que era necessário para manter a resistência do vaso, dar um melhor acabamento, não trincar e tudo mais. E aí eu fui em busca dessa matéria-prima que é a que eu utilizo até hoje. Então uma das minhas maiores dificuldades foi encontrar na região essa matéria-prima adequada. Então ela semi-pronta, então não precisasse fazer a mistura do cimento, da areia e de outros pedriscos que eu preciso adicionar para dar resistência. Então hoje eu encontro ela. Sim. E aí é super fácil, bem mais fácil. Eu tenho que fazer começar a misturar as coisas, né? É complicado, sujeirão do cacete, né? Sim. Misturar aqui, mistura ali e tal. Dá sujeira, não é um trabalho limpo. Dá Pois sujeira. é, né? Dá sujeira e é pesadinho. Sim, é que tá, né? É muito diferente. Porque assim, ó, é um trabalho delicado, tu vê que tem todo o cuidado ali e tal. Sim. Tu vem de uma... Porque a ideia é ser do artesanato, né? No contexto, né? Que talvez seja o grande erro que se vê do artesanato, né? Artesanato não dá dinheiro, não sei o que e tal, aquela história toda. Na verdade, é uma ideia errada que se tem, né? Porque, como a gente estava falando antes, né? Todo mundo compra um vaso. Todo mundo tem um vasinho em casa, né? De alguma maneira. E eu acho legal do artesanato que quem busca, hoje, até falando já do meu público-alvo, é alguém que procura algo que é mais individualizado, que é algo único para si, porque eu nunca vou conseguir produzir uma peça exatamente igual a outra. Ela sempre vai sair diferente. Então, e a possibilidade ainda que eu dou da pessoa personalizar, eu quero outra cor. Então, não consegue fazer desse molde sextavado, um molde totalmente diferente. A gente vai, testa, cria para oferecer para aquele cliente isso. Então, e a delicadeza é uma coisa que eu busco, a minha, eu gosto de coisas delicadas, então eu tento passar isso para o que eu estou criando também. Sim. Conta um pouquinho quando tu voltou, porque tu disse que estava na Austrália, né? Esse contexto pandemia, o que aconteceu contigo, sabe?
onde tu estava, como é que tu chegou aqui e tal, um pouquinho antes da concretude, antes de montar ela. O que aconteceu contigo? Como é que tu chegou aqui e voltou para Rolante? Como rolante. Bom, antes de ir para a Austrália, eu trabalhava numa cervejaria, da qual eu decidi sair para fazer um intercâmbio, porque eu sempre quis ter essa vivência em outro lugar, melhorar inglês e tudo mais. Então a gente decidiu ir para a Austrália, eu e meu esposo, nós fomos para a Austrália. Chegamos lá, logo nos deparamos com a pandemia e começou a fechar tudo no país e a gente resolveu voltar. Então, como a nossa família é aqui entre Riozinho e Rolante, nós decidimos voltar e ficar aqui na região, mas a gente morava em Taquara antes de ir, então a gente voltou para um lugar menor, com a opção de tu tem toda a natureza que a gente tem à nossa volta e com a opção de tu sair um pouco e não ter contato com tantas pessoas que a pandemia estava exigindo isso. Então a gente decidiu ficar por Rolante, que é um lugar que a gente gosta bastante hoje, a gente tem bastante amigos aqui também, e é uma cidade super acolhedora, tem muita gente legal que me ajudou muito na concretude. Eu vou nos lugares, eu pergunto sobre matéria-prima, as pessoas me ajudam, me ensinam, então tem vibe assim também. Daqui, né? Sim, bem legal. O que tu enxerga da concretude para o futuro, assim, sabe? Porque daí, vamos lá, tu começou, ele é um projeto embrionário, né? Porque até vamos lá, o documentário que a gente está mostrando é isso, né? Uhum. Tu é a bebê, a dente de leite, né? Tu é a bebê do documentário. Né? Sim. Então, dentro de um contexto, tu é um negócio mais novo, sabe? Uhum. O que tu enxerga para o teu futuro, sabe? Porque tu tem esse cuidado micro, onde tu está lidando com, sabe, tu tem aquele contato mais próximo possível do cliente, sabe? Uhum. Porque tu personaliza, tu conversa, Sim. tu mesmo faz a entrega, então tu tem aquele contato muito próximo. Uhum. Vai chegar um determinado momento que tu vai provavelmente enxergar um crescimento. Sim. E em algum ponto, tu vai terceirizar muitas coisas para poder ter o crescimento. E aí? Aí tu vai, teu filho, concretude, vai crescer. A intenção do crescimento da concretude é eu conseguir agregar produtos que são feitos artesanalmente. Não todos vão ser feitos por mim, tá? Mas vão ser feitos artesanalmente. E aumentar o público da concretude. Eu não quero transformar ele em uma produção em série. Porque eu acho que essa pegada do artesanal e do contato maior, eu gosto disso, eu acho legal e eu acho que é a essência da concretude. Então, acho que uma forma de crescer, o terceirizar, seria agregar produtos artesanais de outras pessoas que produzem. Então, dessa forma, acho que não consigo enxergar isso de dizer uma forma de como tornar essa produção em série ainda. E aí, feliz? Sim. É uma pergunta que eu já fiz é uma pergunta final, assim, do negócio. Tu tá feliz com o teu negócio? Tô super feliz. É? Gente, eu desenvolvi coisas que eu, como eu já disse, eu achei que eu não tinha. Criatividade, toda essa delicadeza, poder de transformação, de vender. Eu nunca tinha vendido nada, então, contato maior com pessoas. Então, isso pra mim é super válido. Super. Tô bem feliz com o Concretude realmente. E a ideia é fazer com que cresça e atinja mais pessoas. E é isso. Bom, então eu queria te agradecer, né, a oportunidade que tu está nos dando, queria agradecer muito toda a parceria, a disponibilidade, acreditar no projeto. Sim. Né, e eu espero que o nosso documentário possa te ajudar de alguma forma, depois você vai receber um vídeo menor para poder divulgar também. E, poxa, boa sorte, adorei ver tudo, adorei te conhecer pessoalmente e muito sucesso. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Nessa busca incessante pelo equilíbrio entre mente, corpo, né, e o bem-estar, nunca foi discutido tanto o consumo de alimentos. Né? Desde os anos 70, né, a criação dos conservantes, uma das coisas que a gente mais tem discutido é isso, sabe? O que estamos consumindo, o que estamos comendo. E uma das coisas que talvez tenha mais impacto hoje dentro das nossas redes de consumo seja isso, o consumo dos orgânicos. E na nossa cidade nós também temos a produção de orgânicos. E a gente convidou a Jéssica, do Jardim Pomar e Poesia, para explicar para nós um pouco como é que funciona esse consumo de orgânico, como é que é a produção de orgânico e como esse conceito surgiu dentro da nossa cidade, no Grupo Ecológico. Então, com vocês, a Jéssica, do Jardim Pomar e Poesia.
primeiramente, muito obrigado por participar do projeto. Eu que agradeço o convite. E eu gostaria que tu te apresentasse primeiro, então, quem é a Jéssica do Jardim Poesia, né? O que tu faz, como tu chegou até aqui, o que tu gosta de fazer, quais são os teus hobbies, antes da gente contextualizar o projeto do Jardim Poesia. Então, meu nome é Jéssica Brasil Lissaraça, né? Eu sou estudante no Instituto Federal aqui de Rolante. E em 2016, a Neile e eu, a gente se conheceu lá no Instituto. E a gente formou uma amizade, formou uma parceria, né? E aí logo ela adquiriu essa propriedade. E aí a gente começou a sonhar com um lugar, né, pra gente plantar e comer dele. E aí começou o Jardim Pomar Poesia, né? Foi de um sonho que a gente começou a ter juntas. O que possibilitou foi muito essa parceria entre a Neile e eu, né? Porque eu queria plantar tomate, eu queria plantar tomate, a Neile queria comer tomate, daí a gente fechou, então, é assim. E a gente tem esse pensamento agroecológico, sempre teve esse pensamento separadas, né? E daí quando a gente se conheceu, esse pensamento agroecológico se fortaleceu, né? Acabou crescendo. O movimento agroecológico aqui de Rolante tem 30 anos, muito tempo, né? Tem 30 anos. Ou mais, né? Eu não tenho bem exato essa data. E o grupo Jaracatiá tem menos, um pouco menos, assim, o grupo formado com o nome Jaracatiá. Mas a agroecologia, ela vem de décadas já. Um dos pensamentos que a gente sempre teve e tem é que esse lugar seja sustentável, né? E a gente começou a plantar para consumo, para as famílias, para minha família, para a família da Neila, para as outras pessoas que trabalham aqui na casa também, né? Então, se a propriedade conseguir alimentar quem está trabalhando nela, ela já está sendo sustentável, né? Ela não está dando um retorno financeiro, mas ela já está se autossustentando. Sim. Né? Eu não preciso gastar dinheiro para comprar coisas porque ela está me dando, né? Então eu não estou tendo despesas. E aí a gente começou a cultivar. A gente fez o jardim, onde a gente tem as ervas, tem as flores, tem chás, tem a horta, né? Que daí é onde a gente planta as verduras, legumes, né? Que é digamos, a gente planta o volume, assim, né? Bastante variedade. A gente costuma fazer o plantio bem misturado nos canteiros, né? Cada canteiro tem 2, 3 tipos de cultura. E lá dentro da estufa a gente tem daí quando a gente planta o tomate na safra, né? A gente faz o plantio dele lá dentro. Quais foram as principais dificuldades, assim, quando vocês começaram, assim, sabe? O que tu sentiu que chegou aquele momento, assim, que, pá, caramba, o que eu vou fazer agora, sabe? Onde tu esbarrou mais? No começo a gente teve bastante dificuldade com o solo, né? Tem ainda, a gente tem pedaços aqui do jardim que a gente não consegue cultivar, sabe? Porque são 4 anos trabalhando na terra, mas tem pedaços, como eles tinham muito a monocultura aqui, sabe? Corta tudo, lavra, deixa a terra direto no sol, né? Sem nenhum tipo de cobertura, e planta só milho, planta só feijão, né? Soja, planta uma coisa só. E aí muito agrotóxico, muito veneno em cima, né? Para fazer o controle de insetos, de controle de pragas, né? O próprio matinho que cresce no meio assim da plantação. Então a gente teve muito problema com o solo, né? Tanto que daí a gente começou a plantar bastante nabo forrageiro, couve chinesa, aveia, aquela outra avica, sabe? Feijão, trepador, para poder fazer essa recuperação do chão, né? Do solo. A área de plantio é 80 e poucos por cento, 0,80 e alguma coisa por cento, assim. Que a gente que poderia ser plantado, né? Mas não é toda essa área que a gente tem plantado por conta do solo. Sim. Né? Mas que tem potencial para cultivo, é mais ou menos isso.
Aqui tem uma hectare e pouquinho, assim, mais ou menos, né? Outra dificuldade também que a gente encontrou foi justamente encontrar os clientes, né? Depois, para venda, digamos assim. A gente começou a produzir para o consumo. Daí começou a sobrar alimento, né? O que a gente vai fazer com isso? Sim. Né? Vamos vender. Daí a gente começou a buscar esses clientes, né? O primeiro contato foi com o pessoal daqui da cidade, né? Depois a gente expandiu para Canoas, né? Tem bastante gente que hoje a gente não está entregando lá, mas que se a gente quando a gente retomar a entrega lá, a gente tem os clientes já, né? Que a gente não perdeu o contato com eles. Novo Hamburgo também, Sapiranga, Taquara, né? São cidades que costumam comprar, né? A dificuldade é a parte logística, né? De sair aqui do interior e ir para a cidade, né? Lá na cidade a gente tem o cliente, mas aí a dificuldade está no meio, no caminho, né? Sim. Digamos assim. Logística sempre é uma custo dificuldade. o custo da gente sair daqui e entregar, a gente precisa compensar, digamos assim, né? Precisa, digamos, eu vou sair daqui com 40 cestas, né? Daí essas 40 cestas, num valor X, ela vai me dar esse retorno, assim, né? Eu vou pagar o meu custo, tanto de transporte, quanto da mão de obra, né? Sim. Das pessoas aqui envolvidas. E aí tem mais todo o custo, né? O dia que tu perde. Isso, O custo logístico é complicado. É. Mas tá indo assim, né? Eu acho que quando a gente retomar a entrega lá para a cidade, a gente consegue ampliar ainda, né? É um plus, né? Não mais, né? E tem condomínios lá que a gente busca também, né? Porque daí a gente tem o custo de ir num lugar e ter vários clientes no mesmo ponto, né? Esse é outro meio que a gente usa. Licenças, essas coisas de órgãos, foi tranquilo no começo? Muita burocracia, né? Muita burocracia no sentido de tipo, a gente é pequeno, né? A gente é pequeno, como vários outros agricultores, e a gente não tem estrutura para seguir uma regra de uma empresa grande, né? A parte financeira não é assim para todo mundo. O mesmo imposto que um grande paga, o pequeno tem que pagar, né? O mesmo caminho, os mesmos degraus que um sobe, o outro também tem que subir, né? Eu acho que foi bem difícil, assim, porque daí a gente teve que esticar bem a perna, sabe? Para poder alcançar. Tanto que o primeiro ano a gente teve a certificação por auditoria aqui no Jardim, né? Que é uma empresa de fora, vem, avalia, vê o que a gente faz, o que a gente diz que faz, né? Se bate as informações e aí a gente ganha autorização para usar o selo do orgânico e o certificado. Né? O segundo e terceiro ano a gente já fez diferente. Como a gente já estava fazendo parte do grupo agroecológico de Rolante, e dentro desse grupo tinha outros agricultores que também queriam a certificação orgânica, daí a gente fez por visita de pares, né? Que é o próprio grupo se autoavalia, né? Se orienta, digamos, uma propriedade, um agricultor conversa com o outro, né? Tem as normas para seguir, né? Então a gente vai se apoiando, né? Digamos assim, um pequeno agricultor com o outro. É mais fácil, no sentido de que tu tem menos erros no teu manejo, né? Tu consegue visualizar melhor pelo exemplo do outro agricultor, tu tem muita troca de conhecimento. Você conversando com outro agricultor, tu tem a troca do conhecimento, ela é muito mais rica, né? Sim. Então, de um ciclo para o outro, tu aprende muito mais do que vindo uma pessoa de fora e dizer, faz assim, assim, assim. Daqui a pouco aquilo que ele disse para fazer não funciona na propriedade, entendeu? Tem clima, tem a parte geográfica, tem propriedade que tem bastante água, tem propriedade que é mais seca. Então o processo tem que se adaptar na propriedade, né? Não, a gente não tem como adaptar a propriedade num processo burocrático, entende? Ou acadêmico, né? Ou acadêmico, porque... Exato, é diferente. Então, você tendo uma análise do próprio agricultor,
tu vai chegar no resultado muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente, né? Porque, tipo, ele sabe que feijão não nasce aqui, mas 5, 6 metros para cá ele nasce, entendeu? Sim, Então, sim. se não nasce aqui, vem uma pessoa de fora, não nasce aqui, não dá feijão na propriedade. Não, ao contrário, né? Tu só tem que achar o local certo. A gente teve bastante orientação do Fernando Jungs, né? Ele faz parte do grupo Jaracatiá e ele sempre vem fazer visita e dar as orientações, né? Como que a gente pode melhorar, né? Sim. E da Emater também, né? Então eu acho que isso facilita bastante essa conversa com os outros agricultores. Sim. Né? O processo do pessoal do Instituto Federal também fez parte nesse início para vocês também? Sim, no primeiro ano a gente conseguiu fazer bastante movimento em parceria com o Instituto Federal. Tinha a orientação técnica de lá, né? Não específica para o jardim, mas para o grupo, né? Onde a gente conseguiu fazer um movimento de feira, uma feira coletiva. Né? A gente tinha a feira lá no Instituto e uma vez por semana a gente tinha a feira ali no centro, ali do lado da Academia Física. Sim, sim. No estacionamento ali foi concedido, né, o espaço. E foi bom, assim, foi uma boa experiência. No começo, né? No começo. Aí acabou que começou a pandemia, a gente parou com a feira física ali, né? Daí a gente começou a fazer a feira online, digamos, né? Por aplicativo. A gente tinha o contato dos clientes e aí mandava a lista, o pessoal escolhia e a gente fazia as entregas, né? Com os cuidados, né? Álcool gel, máscara, todo aquele processo, A pandemia atrapalhou pra caramba também, né? Atrapalhou. A gente estava crescendo bem, sabe? A gente estava num ritmo muito bom. A gente estava num ritmo muito bom. E a gente estava fechando quase 40 clientes por semana. Sim, direto, né? sexta. Isso, E, claro, nem todos compravam um valor X. Né? Cada consumidor comprava o que queria, né? A gente manda a lista, o pessoal escolhe o que quer e a gente faz a entrega. Né? Daí com a pandemia acabou que o pessoal deu um susto na gente, né? Foi bem... eu não sei nem que palavra usar, né? Caótico, pode ser? Pode. Eu acho que é a mínima que pode usar é caótico. Eu acho que caótico foi isso, mas eu acredito que hoje a gente já está, como sociedade, a gente já está mais cuidadoso com várias coisas, né? Vislumbrando uma luzinha no final. Isso, eu acho que começando a vislumbrar. O que tu enxerga o futuro aqui? Então, a gente está passando por esse processo de readaptação aqui no jardim, né? A gente está com o projeto dos morangos, que é um outro carro-chefe com um valor agregado. Mais ou menos daqui um ano, né? A partir do momento que for implementado o morango, um ano e meio, ele já começa a dar retorno. Né? O jardim é um projeto de vida, né? O jardim é um projeto a longo prazo de vida. Infinito, exato. Eu acho que não é uma coisa assim, vai até aqui, daqui não vai mais, né? Porque a gente tem... A Neile e eu, a gente tem um vínculo muito ímpar, assim, né? E eu acredito que seja... Que a gente está unida pelo jardim também, né? E eu imagino criar meus filhos aqui, sabe? Ter uma convivência diária com ela, no jardim, porque aqui é uma coisa... Não sei definir em palavras assim, né? Mas é um projeto de vida. Eu acho que o que resume isso mais, assim, é esse, né? E no ponto mais pessoal, assim, eu tenho muita vontade de seguir nessa linha de auditoria, só que, claro, não como auditora de uma empresa em si, mas sim conhecedora do processo da certificação. Eu já faço parte do grupo do Conselho de Ética, né? Eu faço parte... Eu fui uma conselheira de ética já, né? Então afunilar o conhecimento nesse sentido vai ser bem importante para que o jardim se torne um
um braço da agroecologia aqui, né, da certificação orgânica, através dessa especialização, né. Tu acha que o poder público aqui na cidade hoje, e as pessoas de um modo geral, né? Porque a gente vem de uma colonização difícil, né? Vamos lá, de um modo geral, comandada por homens, né? Como tu como mulher dentro desse contexto, sabe? Para conseguir colocar esse processo de tu chegar ali e conversar com as pessoas de um modo geral, sabe? Para ti, num primeiro momento, hoje está mais fácil, né? Com o processo de inclusão, né? Para abrir um pouco mais esse âmbito, está mais fácil, está mais difícil, tu tá conseguindo romper essas barreiras? Se mexer, né. É, tu tá conseguindo mexer nisso aí? Hoje em dia eu acho que tá mais fácil, né. Hoje em Uhum. dia eu sinto que eu, como pessoa, cresci bastante, consigo me comunicar melhor, Uhum. né. Mas na parte de ter bastante, de ter poucas mulheres, vou usar isso, ter poucas mulheres na liderança dificulta, porque às vezes a gente tem uma visão que não é entendida pelo homem, né? Assim como a gente também não entende muitas visões que o homem tem. Então ali a gente tem muita falta de comunicação nesse ponto. E precisa mudar, porque a gente, como sociedade, a gente precisa dar crédito ao conhecimento do outro, sabe? Dar crédito ao conhecimento da mulher, porque a mulher rural, ela é essencial, né? Ela é essencial. Então, acredito que o movimento agroecológico, ele não trata só, não cuida só da terra, mas ele cuida para que as mulheres sejam ouvidas, né? Então, dentro do grupo a gente tem bastante voz. Dentro do grupo a gente fala, às vezes tem que falar mais alto, né? E como acredito que seja em todos os grupos lugares, é assim, né? Mas a gente sente que o homem ele tem um pouco mais de respeito dentro da agroecologia, sabe? Mas precisa mudar bastante ainda, precisa melhorar bastante. A gente tem muitos degraus para subir, né? E eu acredito que com a troca de conhecimento, com a conversa, você está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, sabe? Eu acho que a gente vai rompendo e vai quebrando esses preconceitos, sabe? Vai quebrando essas correntes, assim. E eu acho que e sim, assim como você demora para recuperar um solo, você também demora para recuperar o pensamento de uma pessoa, sabe? É difícil, às vezes a gente mesmo se pega sendo preconceituoso em vários pontos, sabe? Sim. Né? Então, a gente acaba fazendo brincadeiras que se uma pessoa que passa por uma situação não vai achar graça, né? Porque O a negócio gente tá não... encostado na gente, a gente nem sabe. Nem Exato, percebe. exato. Porque é aquela... É aquilo que a gente estava conversando antes fora das câmeras, Fora né? das Vou câmeras, usar a frase que tu disse, que é costume das pessoas botar o arado no chão e virar o chão, botar veneno, botar um tipo de semente só. É costume daquela pessoa. Para ela, aquele processo ali tá certo, sabe? Como é que tu vai chegar nela e dizer que ela precisa adubar o chão, que essa cultura de virar o solo não serve para o nosso clima aqui do Brasil, sabe? Sim. Não é o melhor que tem para cá, sabe? Como que a gente vai chegar? Quando a gente tem consciência, o movimento que a gente tem que fazer é esse. É como que eu vou falar para outra pessoa para que ela não se feche, né? Que ela esteja receptível para que ela consiga enxergar o que eu estou enxergando. Isso é muito difícil. É muito difícil. A gente se perde. A gente se perde. Né? E quando a gente vê, a gente já está fazendo as coisas erradas. Né? É verdade. Então eu acho que é um processo. É longo, é devagar e tem que ser constante. Sim. Sabe? Quanto mais pessoas a gente tiver em volta, mais forte a gente é. Sabe? Mais longe a gente vai. Para encerrar, tá feliz? Sou feliz. Sou feliz e eu acho que quando a gente tem os picos de felicidade, né? Como a gente tinha comentado antes, tem uma semana que eu não venho aqui, né?
que eu estou trabalhando em cima do do trabalho de conclusão. E aí eu olhei, cheguei assim, me deu um êxtase, sabe? Tipo, nossa, eu tava com tanta saudade que eu nem sabia, sabe? Então o lugar te dá esses picos de felicidade, né? E eu acho que é importante a gente manter as coisas funcionando, sabe? É importante a gente manter esse foco no projeto de vida, né? Dá pra ver pelo teu olho brilhando quando tu fala. A gente precisa manter isso. Em um de seus discursos, Martin Luther King disse, abre aspas, a função da educação é ensinar a pensar intensamente e pensar criticamente. Inteligência mais caráter. Esse é o objetivo da verdadeira educação. Para o final da nossa jornada do documentário Um Novo Olhar, a gente convidou a Cláudia, da Brincar e Ser Feliz, para explanar para nós como funciona o sistema de educação, o que ela passou durante a pandemia, como é que foi essa jornada dela, da criação da escola, o que aconteceu para ela e como ela teve a ideia de montar a escola. Para nós, foi um momento muito legal, porque a gente teve um pouco desse contato com ela e aprendeu muito sobre como funciona esse início de ciclo. Para nós, no documentário, foi um final de jornada, e não deixa de ser sintomático de que esse é o início da jornada da vida, o início do aprendizado. Então, com vocês, a Cláudia, que vai explicar para nós um pouco de como funciona esse início e sempre tão complicado assunto chamado educação. Como o teu negócio é voltado para a educação, né? A educação dos nossos pequenos, e talvez seja um dos assuntos mais discutidos hoje em dia, e talvez seja, não é, né? O nervo, né? O nosso maior nervo do negócio. Eu queria primeiro que tu dissesse quem tu é, né? Quem é a Cláudia da Brincar e Ser Feliz no nosso município, né? Como começou a Brincar e Ser Feliz. Que tu contasse um pouquinho da história para a gente poder entrar um pouquinho nesse assunto da educação e para poder contextualizar tudo que aconteceu na pandemia. Então, me diz quem tu é, Cláudia. Quem é você na fila do pão? Eu sou a Cláudia, mais conhecida como a Prof. Cláudia, a Cláudia Tini. A filha do seu Jorge e da dona Áurea. Hoje casada com o Jairo, mãe da Lívia, né? 48 anos, né? Como tu disse, né? As mulheres conseguem esconder a idade, mas isso é uma questão de... né? Até, às vezes eu paro e penso, eu não tenho 48 anos. Hoje eu sou mais nova do que quando eu tinha 20, né? Pela disponibilidade e tudo. Eu sou pedagoga de formação, não foi uma escolha, mas foi o que a vida me ofereceu, foram as oportunidades que foram surgindo. Eu já trabalhei, hoje eu posso dizer do berçário e ensino médio, né? Tenho assim uma vasta experiência, são quase 30 anos já de magistério, quase 30 anos, é tempo. E muito longe da aposentadoria ainda, pelo que eu vejo, assim, eu vou ainda mais acho que mais uns 30, pelo menos, enquanto que o corpo ajudar, né? Essa é a Cláudia, né? Além disso, o que é a Cláudia? A Cláudia é uma pessoa que hoje ela pode se dizer realizada na profissão que ela está, por mesmo não ter sido escolhido assim, planejada minha formação e tudo mais, mas hoje eu tô muito mais longe do que eu podia imaginar, né? Porque a Brincar e Ser Feliz, ela foi um presente que a vida me deu. Ela não nasceu de um sonho, ela nunca foi idealizada, ela nunca foi sonhada. Ela nasceu de uma necessidade. E a necessidade principal que eu coloco é por causa da Lívia, né? A Lívia foi um presente na nossa vida, ela veio de uma maneira muito especial, né? Ela não foi gestada na minha barriga, mas ela foi gestada no nosso coração. Então eu queria que a minha filha tivesse um lugar agradável para ela poder se desenvolver, para ela poder crescer, ser saudável, feliz, equilibrada e aproveitando o que a vida tem de bom para trazer. E aí, 2007 a Lívia nasceu, 2009 nasceu lá na CNC a Escola de Educação Infantil, pensada para ter uma outra
alternativa, né, para a escola em si. E eu sempre batalhando, educação infantil, vamos lá, vamos criar uma escola, né? Mas eu nunca pensei em ser minha essa escola, por questões financeiras, de responsabilidade, né? Não queria isso. E aí nós trabalhamos lá 2 anos, a escola foi maravilhosa, as coisas acontecendo, fluindo, e eles decidiram que não era o caminho, né? E dia 25 de fevereiro fecharam. Isso foi 2000 e... Às vezes eu me perco nos anos, tá? Eu já nem sei mais, 2011. Aí fecharam e demitida, né? E aí faz o quê? Chora ou trabalha, né? Aí começaram o pessoal, os pais apavorados, né? Onde é que nós vamos largar? Ai, Cláudia, abre tua escola. Mas nunca da minha vida, isso eu não quero pra mim. Não, eu não tenho dinheiro, né? Eu não. Mas e como é que eu vou pagar minhas contas? O que eu faço da vida? Jeito, né? Eu tenho que dar um jeito, né? Eu não posso esperar tudo pelo Jairo. Eu sempre trabalhei, onde é que eu vou arrumar emprego? Aí, mas então tu fica com as crianças ali um pouquinho na tua casa, enquanto que a gente resolve essa situação, tu cuida deles pra nós. Não, tá, e se eu quebrar um galho, beleza, né? Estamos até hoje, né? Começamos com 13 crianças e de um dia para o outro, no dia 25 de fevereiro, eu fui demitida. No dia 14 de março, nós abrimos a escola. Né? Naquela fotinha que vocês viram ali, naquelas condições. Eu não tinha televisão. Mas eu consigo para ti. Né? A comunidade abraçou e me carregou no colo. Né? Eu posso dizer assim que eu fui carregada no colo para isso acontecer. Uma coisa que tinha que acontecer e eu tinha covardia, tinha medo. Eu não acreditava no meu potencial. Os amigos, eles enxergavam esse potencial em mim, mas eu não conseguia ver. E aí foi indo, daí a brincadeira, a gente foi indo, a gente foi gostando e foi... Nunca parei para planejar a escola foi acontecendo. A educação, ela não para, ela não pode parar, ela precisa ser melhor. Se ontem eu fiz bem, hoje eu posso fazer melhor. Porque a educação é uma coisa que, como eu sempre achava que a gente precisava de muito recurso, muito dinheiro, né? Não é isso. O que a educação mais precisa é o humano, é eu. É a minha dedicação, é a dedicação de eu profissional. Eu entender a tua cabeça de pai, a cabeça da mãe, eu entender qual é a necessidade de vocês, aonde que está a dificuldade que vocês têm, eu entender essa criança, porque essa criança ela é só reflexo do que vem de casa, e eu conseguir ter essa compreensão e aceitar, acolher, a coisa vai fluir. E a criança vai largar tudo que ela tem de melhor. Você acha que isso num contexto maior, assim, tipo, vamos imaginar um monte de crianças, sabe? Sei lá, eu tenho quantos alunos aqui hoje? Hoje nós estamos com 79. Mas você está reduzido no caso? Nós já chegamos a ter 89. O teu máximo seria 89? Não, o nosso máximo vai a uns 95. A gente 95. Consegue até 95 crianças dentro de toda a regulamentação de espaço, né? Eu fico pensando numa situação seguinte, quando tu fala isso, tu pega numa situação detalhe, né? Que tu consegue ver o contexto de cada criança, sabe? Uma escola pequena. Sabe? Num contexto maior, muito maior, tu acha que isso é possível também? Por isso que o ideal sempre é quanto menor, mais eu consigo trabalhar, mais eu consigo conhecer, mais eu consigo lidar com essas situações de que não se tornem um problema, eu já consigo resolver logo, né? Mas sim, eu acredito que muito, não 100%, mas muito a gente pode, sim, depende. Mas não depende da diretora, depende do conjunto, depende da equipe inteira. Desde a cozinheira, a pessoa que é responsável pela limpeza, o porteiro, quem recebe a criança, tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão diferenciada de que cada ser humano, cada criança é um ser especial, é um ser único e que ela tem todo o potencial e que criança nenhuma tem problema. O problema é dos adultos, os adultos é que colocam isso nas crianças. As dificuldades da família que não conseguiu resolver que acaba caindo lá na criança. Dificuldade de aprendizagem é raríssimo o caso da criança que tem. É raríssimo. Né? Tem um médico que fala que só uma criança que nasce com algum tipo de paralisia que não é capaz de aprender.
mas toda criança ela é capaz de aprender, de se desenvolver, de evoluir. Como todo ser humano, Sim. né? Sempre. Não... O que atrapalha é o ambiente. Exatamente, exatamente. O ambiente não permite esse crescimento. O ambiente não está propício para essa criança poder soltar as emoções, né? Trabalhar. Porque antigamente a gente dizia que tu não pode ter raiva. Raiva é um sentimento natural que a gente tem de sobrevivência, né? E isso a gente precisa saber lidar. O que eu faço com esse sentimento, né? Então hoje eu acho que as escolas elas precisariam estar muito mais equipadas nesse sentido. Equipada eu digo no sentido de trazer conhecimento, Sim. né? Das pessoas terem preparo para lidar. Mas hoje o adulto está tão bagunçado, muitas vezes o profissional, né, de diversas áreas, ele não lida com as emoções dele, ele não sabe se relacionar, ele não consegue evoluir. Sim. E é uma coisa lá Sim. no início, Sim. né? Sim. E o que a criança de 0 a 1 ano, a 6 anos, ela aprende, ela leva, a janelinha que ela abre, ela fica aberta para a vida. E aí, no momento certo, aquilo ali vai desencadeando. Agora, se a janelinha não for aberta, para abrir lá com 14, com 15, com 20, com 30, é como aprender a dirigir. Se tu aprende a dirigir logo cedo, ali na tua adolescência, com 18 anos, vai lá, faz carteira, é fácil. Agora, pega uma pessoa de 60 anos, né? Então, esse comparativo eu faço porque as coisas têm que entrar na fase certa. O aprendizado da criança ela tem que estar aberta para esse mundo. E nós, escola, temos essa obrigação de abrir isso, de não limitar, de dizer, tu tem que ser isso, tem que ser aquilo, tu tem que ser aquilo que tu pode ser com a melhor qualidade. É o olhar, é o conhecer, é o olhar para o ser e não para o ter. Né? É ver qual é a expectativa dessa criança, escutar ela, né? E não só ouvir, mas escutar aquilo que vem dessa criança. E o nosso papel enquanto escola é auxiliar esses pais que vêm de uma geração extremista, né? Que está passando para uma outra geração extremista. Sim. Nós saímos de um ponto para ir para o outro. E o que a gente precisa é o equilíbrio, né? A gente, não pode tecnologia. Precisa. Não é que não pode, precisa, né? Exposição a telas. Sim, 24 horas por dia não pode, né? Não é saudável para ninguém, mas as crianças precisam sim, elas são estimuladas através de música. Nós são recursos que nós temos, então nós temos que usar. Então, é sempre o meio termo. E aonde a gente encontra o meio termo? Conversando, dialogando, eu te conhecendo, tu me conhecendo, sabendo aquilo que eu penso, né? Hoje a gente tem muito recurso, com psicólogos, gente muito boa, muita informação, né? Coisa muito boa. Mas é parar para pensar, e a escola precisa fazer esse papel de auxiliar nisso, de assim como ela tem tempo para a criança, ela tem tempo para o pai, para quando o pai vir com uma dúvida, no portão. Hoje, nosso atendimento está bastante diferenciado, que os pais não podem entrar na escola. Então, eles perdem esse contato com a professora, de saber como tá e tudo mais. Isso a gente teve que direcionar bastante para o lado eletrônico, né? Hoje nós temos a agenda eletrônica, onde todas as informações, desde o horário que dormiu, o leite que tomou, a quantidade, como é que foi cada refeição, tá ali. Num clique, a professora completa aquilo ali, coloca, passa para os pais. Mas a demanda aumentou para mim. O meu trabalho, enquanto gestora, eu sou gestora, coordenadora, porteira, né? Por quê? Eu poderia ter colocado alguma pessoa lá, me custando a metade do tempo, né? Para receber essas crianças. Ele recebe, ele entrega. Mas e quem é que vai fazer o contato de saber como essa criança passou, de como é que essa criança... É que a educação, ela é detalhes. Sim. Ela é detalhes. É desde a criança que está começando, saindo da colher e passando para o garfo e faca. Quando ela vai estar pronta para fazer essa transição? Tem uma criança que troca, sim, né? Não percebe. Não percebe, e tu oferece, ela vai. A outra tem a resistência. Ela precisa de encorajamento, ela precisa de tá pronto aqui, tá pronto em casa, agora eu vou, porque isso é autonomia.
né? E ela é construída, a autonomia ela é construída dia a dia. Então, a gente precisa estar bem ligado com os pais. Eu tenho que saber, e é olho no olho, não é por telefone, não é uma mensagem de WhatsApp. Muitas vezes é só o sentimento. Ah, eu vejo quando a mãe chega, ela está sobrecarregada, é uma sexta-feira, ela não deu conta da agenda dela. Essa criança precisa de um pouquinho mais de atenção. Eu vou culpar a mãe porque ela tem que ter tempo, porque ela tem que dedicar... Ela é uma médica, ela é uma enfermeira, ela só tá cansada, né? ela só tá cansada, Sim. né? Como eu vou estar muitas vezes. E eu preciso dela, a sociedade precisa dela. Nesse tempo de pandemia, né? Como foi desgastante para algumas mães que estavam na linha de frente, né? De tendo que tomar decisões, de tendo que enfrentar situações. E eu precisava apenas acolher os filhos dela com amor, com carinho, e que ela pudesse ficar o dia inteiro tranquila. Fica tranquila, que aqui eles estarão bem cuidados, eles estarão bem, e qualquer coisa eu te chamo. Vai lá, faz o teu serviço, que eu preciso que tu cuide da sociedade, porque isso inclui a minha família também. É o nosso trabalho não é mais ensinar a criança a ler e a escrever, ou preparar para isso, né? Porque não é só mais isso, né? Não é só mais isso. Isso é só mais um detalhe. Do 100%, eu digo que isso é só mais 10%. Porque conhecimento, ele está em qualquer lugar. E qualquer pessoa, a criança que está bem equilibrada, bem desenvolvida, ela aprende a ler e escrever assim, ó, tá? Porque ela conhece o telefone, ela conhece o controle da televisão, ela entra no YouTube, ela sabe as marcas, ela sabe tudo isso. Então, pro passo para a alfabetização, Tá pronto. tá pronta, né? É só questão de tempo. Por que a escola não é boa? Por que a escola não é um lugar agradável para as crianças? Porque tudo evoluiu, todo mundo evoluiu, tudo. E aonde que é a mesma coisa de 40 anos atrás? Sim. O sistema É o mesmo. é o mesmo. Mudou as paredes, mudou a localização, mas o sistema é o mesmo. Eu ensino, tu aprende. Eu já discuti isso aí várias vezes no canal também, já falei várias vezes. Extremamente autoritário, ditadura. Nós estamos com a mesma mentalidade. Se eu te disser que eu fiz a minha faculdade, eu me formei em 96, e eu tenho livros que eu uso até hoje, e que as gurias que estão estudando, um tema assim, ó, avaliação. Tá? A Jussara Hoffmann fala desde 1970 e lá vai pedrada. Ela fala as mesmas coisas. Ela edita os mesmos livros. E as pessoas ainda fazem. As mesmas coisas. Não fazem aquilo que ela está dizendo no livro. Porque se estivesse fazendo aquilo que ela estava orientando ali, o que é avaliar? Avaliar é olhar aonde essa criança está. Por que avaliar? Não é para nota. Educação infantil não tem nota, graças a Deus. Por que nota? Eu só preciso saber onde tu tá para dar o passo seguinte. E o que se faz ainda? Nota, nota, nota. Isso é uma coisa que para mim já, né, há muito tempo tá superado para mim. Então, assim, ó, é tanta coisa, Rodrigo, que tem que ajustar, né? Que tem que ajustar. Só que aí vem a pergunta, o medo tá onde, mais? No perder o poder. O controle. Perder o poder. Eu mando e tu obedece. Por que eu preciso que tu me obedeça? Para continuar mandando em ti. Né? E isso, assim, é uma coisa que não... e uma criança me desautoriza quando ela descobre que eu não sei tal assunto? Exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Eu realmente não sei. Né? Não sei sobre esse assunto. Vamos estudar junto? Vamos estudar. Né? A gente tem a oportunidade todos os dias de ir lá e aprender e fazer diferente. Você acha que essa geração que está vindo, vamos estender um pouco isso, essa geração que está vindo, tu acha que ela vai entender isso? Depende da sociedade. Se a sociedade permitir, ela está entendendo isso. Nossos jovens, nossos adolescentes, eu digo assim, de 10 anos a 18, eles têm uma cabeça diferente. Só que a sociedade, ela corrompe, né? Sim. Para te conseguir um emprego daquele jeito, para te conseguir entrar na faculdade daquele jeito.
Aí tu entra na faculdade, tu chega lá, é tudo a mesma coisa, de como quando meu pai era, né? A mesma coisa. Então, assim, ó, muitos não tá evoluindo nesse sentido de mais amplitude. Agora, outras, a gente já tá vendo de uma abertura bastante diferente. Só que aí, lida com poder, né? Sim. Lida com o poder de quem tá lá em cima, de eu questionar, né? Não, mas sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Aqui não é assim. Aqui é assim porque funciona melhor, né? Sim. Um exemplo, quando a gente estava fazendo a documentação e adequação da escola para autorização. Porque nós começamos em 2011, 2012, nós já tínhamos tudo regulamentado conforme o Conselho Municipal de Educação e também a parte legal da empresa, né? Isso foi para mim uma questão de logo a gente deixar isso organizado e funcionando ok, né? Aí um dos itens lá era cama no berçário. Cada criança tinha que ter um berço. E eu fui para a legislação, eu fui olhar, fui ler e não falava. Um espaço onde a criança possa descansar, fazer o repouso. Li, procurei. A sorte que eu tenho uma amiga, que era do conselho, e eu questionei ela e tudo. Ela disse, não, se não diz que tem que ser isso daqui, pode ter alternativa. E desde aquele momento a gente já abriu, não vamos ter berço no berçário. A gente vai usar outras formas, carrinho, colchonete no chão. Mas por que eu não queria berço? Porque é perigoso, uma pessoa cuida de 5, 6 crianças, enquanto que eu estou cuidando de uma aqui, eu posso estar de olho ali, mas eu não alcanço lá para evitar um acidente, né? O carrinho não vai virar, o carrinho já tem toda uma estrutura preparada para aquilo ali, para ter a segurança. Então não tem problema, né? Não vai virar, a criança não vai conseguir sair, né? Ela vai estar amarradinha. Projetado para isso. Projetado para isso. A cama foi projetada para dormir em casa, de noite. Uma criança, pai e mãe, né? Nós não é o caso de 30, mas de ter 10, 12, 15, né? Então, eu bati em cima da tecla. Eu não quero cama, eu quero carrinho. Fui muito questionada. Me mostra onde está escrito que tem que ser. Mas sempre foi assim. O sempre foi assim não serve para mim. Né? Eu já virei lema, assim, sempre foi assim, não serve para mim. Não quero, né? Eu quero. E aí tive que convencer as pessoas por isso. Eu posso levar para cá, eu posso tirar, eu posso ter mais mobilidade. A criança pode se ajustar melhor ao tamanho, o tamanho do carrinho, a necessidade da criança, a mais autonomia, a já dormir no chão, que não tem perigo, né? Tudo coisas que a gente foi pensando para ter mais segurança, melhorar o nosso trabalho, aquela criança que precisa ser nanada, né? Que ganhar um embalinho, um acalento para se sentir tranquila, para poder relaxar e dormir, por que não? Né? A gente pode embalar. E um carrinho, uma sozinha embala 5 carrinhos, beleza. Sim. Resolveu. Aí, mas com muita discussão, né? Assim, argumentação, a gente chegou lá. E aqui na escola, basicamente, é assim, né? Não é porque lá se faz assim, aqui se faz assado. Não interessa. Aí a gente vai fazer aquilo que a gente procura pelo melhor resultado. Não, claro, né? E o melhor resultado, ele é imediato, não é amanhã. Quando dizem, educação é um investimento a longo prazo. Eu não acredito nisso, tá? Para mim, educação é investimento a curto prazo imediato. Porque tu vê o bem-estar da criança, tu já vê o bem-estar da família, tu já vê... Então, o que mais a gente quer? Né? Acho que já dá aquela empolgada, né? Na hora da empolgada é automático. Exato, já, né? Né? E a felicidade, ela é aonde? Porque é nessas coisas. Né? A felicidade, ela é momentânea. Ninguém é feliz 100%. 100%. E aí, nós temos que criar crianças, adolescentes fortes, com frustração. Sim, tem que se frustrar. O que pode, o que não pode, não pode. Né? É que nem tomar uma vacina. Tem escolha? É ruim? É. Mas tem escolha? Não. E aí a mãe leva, segura e deixa o profissional aplicar a vacina. Porque é pro bem dessa criança. Então, muitas coisas na educação também. E nós temos, aqui na Brincar, a gente tem essa regra. Tá? Várias coisas. A comida, a gente coloca no prato, serve, ajuda a criança a servir, coloca. Tem algumas coisas que são opcionais. Mas tem algumas coisas que precisa comer.
precisa provar, né? Nós temos o costume de servir e de colocar um pouquinho de cada do que está no cardápio no prato. Daí a criança já diz, mas eu não gosto. Tudo bem, mas vai ficar ali no teu prato para quando tu tiver coragem, que tu for forte, experimentar. Sim. Né? E aí quando a criança experimenta, normalmente ela aprova, porque não é um sabor tão marcante. É um aipim, é uma batata, é uma cenoura, é uma beterraba, né? É uma alface. E aí quando vê a criança prova, ela passa a comer, né? Só que a gente precisa de persistência. É todo dia, é todo dia, é todo dia. O momento do almoço, ele é demorado. Não é uma coisa que tu dá e comeu, terminou. Não é. É todos os dias aquele ritual de sentar à mesa, né? De ter o tempo, de todo mundo estar ali junto, não tem televisão ligada, não tem outro estímulo lá de fora, é todo mundo. Eu não quero comer. Fica sentado, né? E não precisa brigar para isso, né? Quando eu, Cláudia, comecei a entender essas coisas, a resolver os meus perrengues, eu comecei a ver o mundo completamente diferente. Aí, o baita problema, ele se dissolve, né? Às vezes é só um olhar, às vezes é só mais uma atenção, e aquele problemão, né? Às vezes Nem era tanto. Né? A pessoa só queria ter alguém para conversar, Sim. né? Alguém que te escutasse. É uma história, né? Tem vínculos, essas crianças, elas têm um vínculo muito forte com a gente, e fica isso para uma vida, né? Tu chegar no mercado, tu ser atendida pela caixa do mercado ali e dizer assim, na tua escola é a melhor comida do mundo. Não tem preço, não tem preço. Tem coisa que não tem preço. E não é a melhor comida do mundo, porque arroz e feijão, e carne e uma saladinha. Não preciso mais que isso. Mas o que vem junto com Sim. isso, a forma como é servido, né? O chazinho, aquele chazinho de dor de barriga, que chazinho? De repente, às vezes na corrida é uma água com açúcar, né? Mas Sim. foi dado com carinho, é aquilo ali, e é o que as pessoas, é a alma, Sim. né? A essência, que as pessoas precisam, que ninguém mais tem tempo, que ninguém, né? Tempo, tu tem tempo para fazer isso? Tenho, sempre tenho. Mas tu é muito ocupado. Mas o meu tempo é para isso, Sim. né? Para fazer a coisa fluir. Às vezes a escola se coloca num patamar mais alto, porque sabe, porque tem o poder, porque as pessoas precisam. A gente tem que estar junto, né? Eu preciso do pai, eu preciso da criança para existir enquanto escola. Sim. Porque se eu não fizer isso, eles vão para outro lugar. Outra pessoa vem e abre uma escola muito melhor que a minha, né? E vai lá e oferece o serviço. Então, o serviço é para a comunidade. Eu trabalho para a comunidade Sim. precisa estar satisfeita comigo. E assim é a escola pública, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, né? Enquanto que tem pessoas se achando melhor que as outras, é a disparidade, né? Que é aquilo que tu falou no início, né? Da história do ensino ser exatamente a mesma coisa, 300 anos é a mesma 300 coisa. anos a mesma coisa. Mudou a tecnologia, mudou, e agora os professores estão informatizados, tudo. Não é aí que tem que mudar, né? É a cabeça, é a abertura, é ver tudo que a gente pode, o potencial que a gente tem, que a gente pode tá fazendo, né? Cláudia, o que tu enxerga como mulher, mãe, profissional, pro teu futuro daqui para frente? Sabe? É brincar e ser feliz, sabe? Todo o contexto da tua vida daqui para frente, o que tu enxerga agora? Agora é cultivar, né? Agora é manter, agora é melhorar, qualificar, mas expandir não. Não me vejo expandindo, não me vejo em outro lugar, é aqui que eu quero. É aqui que eu quero manter. Agora que eu vi que a gente tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para trazer para as crianças, e eu quero viver. Hoje eu posso viver com mais qualidade. Eu, Cláudia, né, eu tenho muito mais qualidade de vida, porque eu aprendi desde comer com as crianças. O necessário que eu preciso ensinar para eles, eu primeiro preciso vivenciar. Que a criança que não come fruta é porque ela não vê o adulto comendo. Então eu preciso experimentar junto com as crianças. E isso para mim é qualidade de vida. Isso agora é viver. Agora é curtir a vida. Sabe? Daqui para frente é curtir, é poder também fazer um piquenique com eles, é tirar o meu tempo e ir lá na roça,
na nossa horta, né? É a gente aproveitar o dia, Sim, né? sim. Não ter mais tanta correria e curtir essas crianças, poder dar um colinho, sentir aquele cheirinho gostoso, de trocar uma fralda por puro prazer, deixa que eu troco porque eu quero trocar, Sim. né? De dar atenção, de sentar e conversar, sabe? De ter tempo, né? De ter o meu tempo para isso daqui. A felicidade, ela é uma coisa construída, né? E ela não tá em ti, ela não tá nas coisas, ela tá aqui dentro. Eu sou 100% feliz, eu sou 100% zen. Não, né? Eu também tenho minhas mágoas, minhas angústias, meus anseios, minhas dificuldades, né? Os problemas. Meus problemas, né? E tem raiva, né? Tem bom, tudo isso. Eu sou humana, Sim, eu sou que bom, normal, né? Sim. Mas eu tô realizada, né? Me realizando enquanto mãe, me realizando enquanto profissional, enquanto ser humano. Quando tu me mandou aquela mensagem aquele dia, assim, sabe? É onde a gente vê assim, então tá dando certo o que eu tô fazendo, né? Porque as pessoas querem te escutar. As pessoas querem saber da tua história. Então, Rodrigo, sabe, é isso que tá valendo a pena. Porque eu vou te contar uma coisa que não faz muito tempo que eu descobri de mim. Quando eu ia lá na 5ª, 6ª série, eu olhava, eu era a última da fila, que eu era maior, né? Sempre fui grande, sempre fui alta. E eu olhava pra frente, olhava para as minhas professoras e pensava assim, um dia eu vou estar lá na frente e vou fazer diferente. Porque muitas coisas que aconteciam lá me incomodavam. E muitas dessas coisas que hoje eu tento fazer diferente é por isso. Por aquilo que podia ter sido diferente. Pela vez que eu não tive, pela ajudante que eu queria ser e que nunca fui chamada, que eu queria ser reconhecida. Eu queria ser uma pessoa importante no meu trabalho. Eu queria fazer diferença na vida de alguém. Eu não queria vir para cá para ser mais alguém, só mais alguém, né? Eu queria ser diferente, fazer diferente. E isso eu descobri depois, lá na terapia, que eu já pensava isso, né? Só que eu não tinha voz, eu não tinha... Porque a vida não foi fácil para mim, a minha adolescência, a minha caminhada de estudos, o meu primeiro emprego, né, as escolas onde eu trabalhei. Normalmente eu levava 1 hora e meia para chegar no trabalho e na volta também. Agora eu estou sendo recompensada, eu moro no meu trabalho. Então, assim, toda a dificuldade que eu passei, se hoje eu não estou feliz, tem que levar um tapa na cara. Credo, gente. Sim. Né? Temos as dificuldades financeiras, nós temos, mas nós estamos indo para frente. Sim. E isso eu tenho que reconhecer, né? Todo mundo passou por essa dificuldade. Mas eu não tenho um patrão que me manda. Eu tenho todos esses patrõezinhos e os pais. Então, assim, eu não me vejo parando. Por que parar se é a tua vida? Não, né? nem para. Aí tem gente que diz assim, mas tu vive no teu trabalho. Meu trabalho é a minha vida. Né? Meu Deus do céu. Mas por isso que tem que ser bom, por isso que tem que ser prazeroso, por isso que tem que ser... Olha, muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Igualmente, sempre as ordens. Se tiver que refazer alguma coisa, tá? Não, perfeito, foi isso aí mesmo, meu Deus do céu. E chegamos ao fim do nosso documentário. Quero agradecer a Manuela, da Concretude, a Jéssica, do Jardim Pomar Poesia, e a Cláudia, da Brincar e Ser Feliz, bem como a Secretaria de Cultura da cidade de Rolante, pelo tempo, paciência, disponibilidade e comprometimento com o nosso projeto. Um forte abraço a todos, muito obrigado e até o próximo conteúdo.